Erev Tov, boa noite a todos, todas. Muito bem-vindas e bem-vindos, uma alegria estarmos aqui juntos. Kol haolam kulo gesher tsar mehod, gesher tsar mehod, gesher tsar mehod, kol haolam kulo gesher tsar mehod, gesher tsar mehod, kol haolam kulo gesher tsar mehod, gesher tsar mehod, gesher tsar mehod, kol haolam kulo gesher tsar mehod, gesher tsar mehod. V'chayikar, v'chayikar, lo לפחד כלל, v'chayikar, v'chayikar, lo לפחד כלל, v'chayikar, v'chayikar, lo לפחד כלל, v'chayikar, v'chayikar, lo לפחד כלל. Lai 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 v'chayikar, v'chayikar, lo לפחד כלל. Obrigado. Yesher Koach, people, Yesher Koach, Moré Pinchas Gritz. É uma alegria ter você com a gente neste sexto encontro do projeto Momentos de Contemplação. Em nome da Betel, quero muito agradecer a tua disponibilidade e de estar com a gente nesse fim de domingo e poder compartilhar com a gente um pouco da sua Torá. Então, é isso. Que bom que você, que bom que teus alunos, tuas alunas, que também são amigos e amigas, estão aqui com a gente. A Betel é uma congregação que tem aí quase 100 anos, estamos com 95 anos de vida, viva e forte, e eu quero muito que todos aqueles que estão aqui participando desse encontro possam estar mais com a gente, me perdoem, mais próximos e acompanharem também as demais atividades da Betel, nossos serviços de Kabbalat de Shabbat e Shacharit de Shabbat, que no momento são online, e com isso puderam alcançar um número muito maior de pessoas. Agora nós temos também rezas, nós temos tefilá às segundas-feiras das 6 às 6h30 por Zoom, de maneira fechada, não transmitida por YouTube nem por Facebook, justamente para que a gente possa se encontrar num ambiente mais íntimo e mais próximo. E quarta-feira, projeto Pretzel, um outro projeto importante da Betel, e que vai se falar sobre tecnologia, judaísmo e paz. Vai ser muito bonito também. Enfim, muita coisa boa acontecendo na Betel, apesar do momento em que nós estamos vivendo, a gente sabe cruzar pontes juntos. Não vou falar mais do que isso para não dar spoiler. Passo a palavra à querida Rabina Rubi para seguir adiante com o nosso sexto encontro, Momento de Contemplação, hoje Contemplação e Kabbalah. Obrigada, Uri.
Boa noite a todos. Boa noite, Moré Pinchas, nosso convidado desta noite. Antes de a gente começar, eu não posso deixar de registrar que há apenas alguns instantes encerrou-se o dia 17 de Tamuz, quando a gente relembra com tristeza que foi nessa data, no ano que lá se vão 2.600 anos já, começou o cerco de Jerusalém, que 3 semanas depois levou à destruição do templo. Eu não sou favorável a ter um terceiro templo, nem a trazer de volta os sacrifícios e os sacerdotes que realizavam os sacrifícios. Mas eu tenho muito respeito por toda a sabedoria que o nosso templo inspirou enquanto estava de pé e depois que foi destruído. Nestas 3 semanas, até o dia 9 de Av, vamos lembrar esses fatos históricos com amor e compaixão. E alargar esses sentimentos para a drástica situação e para todos que estão vivendo essa drástica situação nos dias de hoje. A situação é diferente, a compaixão necessária é a mesma. Mas vamos voltar ao nosso encontro, ao tema deste nosso encontro, relembrando que na semana passada nós tivemos uma surpreendente experiência com a meditação contemplativa que a Sandra Strauss nos trouxe, baseada na Cabala clássica de Abraham Abulafia, do século XIII. Eu encaminhei o PDF que ela mandou para todos vocês pelo WhatsApp, para vocês poderem tentar novas meditações dentro daquilo que ela ensinou. E hoje vamos nos aventurar novamente com os cabalistas, mas os que surgem no século XVI e no século XVIII, com novas roupagens místicas. E hoje, como na semana passada, combinei com Moré Pinchas que eu também faria uma contextualização histórico-geográfica da Cabala nestes últimos 4 séculos. Começo com os cabalistas de Sfat, herdeiros diretos dos cabalistas espanhóis, que tiveram que deixar a Península Ibérica por causa da Inquisição. A Hebraia se espalhou por outros países e parte deles se assentou na cidade de Sfat, em Israel, que naquele tempo fazia parte do Império Otomano Sírio, não era Israel. São dois os cabalistas cujos nomes eu gostaria de destacar. Nós destacamos 2 nomes na Cabala do século XIII e agora quero destacar 2 nomes também. O primeiro é Moshe Cordovero, século XVI, rabino e filósofo, cujo nome revela suas raízes de Córdoba, na Espanha. Ele produziu a integração das diferentes escolas de pensamento cabalista e o seu discurso utilizava questões de causa e efeito entre o que é infinito e o que é finito. Um belíssimo trabalho enciclopédico que ele criou e que se tornou peça central no desenvolvimento da Cabala. Em um de seus livros, ele utiliza conceitos das Sfirot para iluminar um sistema de moral e ética. Não podemos esquecer que moral e ética estão sempre por trás de tudo que a gente estuda. O outro cabalista importante dessa época, do século XVI, é Yitzhak Luria, também entre 1534 e 1572. Ele nasceu em Jerusalém, cresceu no Egito e chegou a Sfat, onde estavam os outros cabalistas, com 36 anos, no ano que Cordovero faleceu. Luria passou 7 anos meditando em isolamento, sozinho, numa cabana às margens do rio Nilo. E só depois disso é que ele veio procurar a Hebraia para começar a estudar em conjunto. Ele só viveu 2 anos depois que veio para Sfat, mas nesses 2 anos, a sua genialidade articulou e divulgou toda uma obra com um novo sistema teológico cabalístico. Ele não deixou nenhum grande livro, mas seus discípulos, posteriormente, transcreveram os seus ensinamentos, que são conhecidos como Cabala Luriânica. E é essa Cabala que foi resgatada no século XX e que orienta as atividades do Kabbalah Center e de outros centros cabalistas modernos, que a gente conhece. Passando para o século XVIII, um outro cabalista por quem eu tenho especial admiração é o rabino Moshe Chaim Luzzatto, rabino, cabalista e filósofo italiano, século XVIII,
que escreveu um livro chamado Mesilat Yesharim, O Caminho dos Corretos, dos Justos. Um tratado ético com alguns fundamentos místicos, publicado em 1740. Quando eu conheci esse livro, eu descobri que o judaísmo tinha seu próprio nobre caminho, paralelo ao nobre caminho óctuplo budista que eu estava tomando emprestado. Se todos seguirmos o caminho do Rabino Luzzatto, a era messiânica com certeza chegará mais cedo. Ainda no século XVIII, vemos nascer um movimento diferente a partir de Baal Shem Tov, um judeu místico polonês que tinha ideias revolucionárias em termos de como uma pessoa podia se conectar diretamente com Deus o tempo todo. Ele é considerado o fundador do Hassidismo e, ainda que não tenha escrito nenhuma obra importante sobre ele e sua vida, existem histórias maravilhosas, algumas delas bem fantásticas. Com melodias, alegria e vida comunitária, os rabinos que sucederam ao Baal Shem Tov conseguiram oferecer inspiração e confiança para os judeus enfrentarem a pobreza e superarem as agruras daquele século. Esses rebes viraram líderes místicos organizados regionalmente, com suas cortes, como eram chamados os Hassidim que viviam em volta de cada rebe. Foram criadas verdadeiras dinastias, cada uma com uma assinatura, que era o nome do lugar onde ficava o rebe. A população hassídica foi uma das mais castigadas, tanto nos pogroms como na Shoah. Algumas dinastias se perderam, mas algumas existem até hoje, e algumas sobrevivem longe de suas regiões originais. São muitos os rebes do século XVIII que valeria a pena conhecer, mas hoje aqui eu escolhi 2 para destacar. Reb Nachman, de Breslav, ou Bratslav, que era bisneto do Baal Shem Tov, e que tem uma extensa obra racídica. O que eu conheço e gosto muito são as fábulas ou as histórias de Reb Nachman, cheias de segredos místicos e encantamentos. O outro Rebbe do século XVIII é o Rebbe Schneeuer Zalman de Liadi, que escreveu o Tânia, um compêndio para elevar a alma de qualquer pessoa que se dedique a estudar a sério seus ensinamentos. Ele foi o fundador do Chabad, cujas letras representam o nome de 3 das Sfirot da árvore da vida, Chokhmah, Binah e Da'at, e foi seu primeiro Rebbe em Liadi, na Rússia. Na época da guerra, sua dinastia saiu de Liadi e foi para Nova York com o 6º Schneerson, que quer dizer son of Schneeuer, o filho de Schneeuer, son de Schneeuer. Essa é uma dinastia conhecida pelos brasileiros por causa da presença do Chabad, do Babich, no Brasil. Esse movimento da Hassidut, que tinha grande apelo entre a população judaica, virou uma grande dor de cabeça para os rabinos talmúdicos tradicionais da Europa, que temiam que o misticismo virasse a única opção. Nessa mesma época, apareceu a Haskalah, que oferecia outra dor de cabeça para os rabinos ortodoxos, mas sobrevivemos os ortodoxos, os racídicos e os masquilim, estamos todos juntos neste judaísmo vibrante do século XXI. Nesse contexto, passo a palavra para Moré Pinchas, que vai nos conduzir por essas ideias e alguns desses cabalistas do século XVI e XVIII. Bem, em primeiro lugar, muito boa noite a todos, muito boa noite a todas. Rabina Rubi, muito obrigado pela linda contextualização aí. Rabino Uri, muito obrigado também pelo convite. Vejo alguns colegas aí, meditantes e cabalantes que estão presentes. Muito bacana também. E a todos os presentes. Que bonito, hein? A gente está com essa turma toda num domingo, final de tarde, terminado 17 de Tammuz, aqui para a gente tentar coletivamente se elevar. Então, agradeço a todo mundo e destaco o mérito de cada um de nós com muita alegria. E, dando continuidade
ao que a Rabina Rubi falou, dos cabalistas de Tzfat e dos cabalistas, de alguma maneira, herdeiros do Baal Shem Tov, a gente vai destacar um de cada. O Rav Isaac Luria, né, o grande cabalista de Tzfat, e dos rabinos racídicos, Rav Nachman de Breslav, com quem sinto uma forte conexão. E, para quem chegou cedo, a letra da música que a gente cantou na abertura aqui do nosso encontro, ela está baseada numa citação do Rav Nachman de Breslav, que é Vedá she'adam tzarich lavo agesher tzar meod ve'ikar lo lefachet klal. Para quem não fala espanhol, aqui vai a tradução. Saiba, o caminho que a pessoa precisa percorrer é uma ponte estreita. O importante é não ter medo. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta. Quais são os 20 centímetros mais difíceis para uma pessoa percorrer? Cérebro do coração. Ô, Bia, você conhece. Muito bem, a Mônica também colocou. Então, segundo o Rav Nachman de Breslav, os 20 centímetros mais difíceis para uma pessoa percorrer são esses aqui. Do cérebro para o coração. Às vezes a gente ouve várias respostas. Os 20 primeiros. O canal para você sair do útero. Os 20 finais. Segundo o Rav Nachman, esses aqui são os 20 centímetros mais difíceis para uma pessoa percorrer. E se vocês quiserem ficar com uma palavra de nosso estudo e de nossa meditação, essa palavra é equilíbrio. Equilíbrio. Olha essas fotinhos que bonitas. Rapaz se equilibrando aqui com o cérebro de um lado, o coração de outro. Outro cara aqui afinando o instrumento dele entre o cérebro e o coração. Saiba, o caminho que a pessoa precisa percorrer é uma ponte estreita. O importante é não ter medo. Esse é um dos caminhos, né, que a gente precisa percorrer entre cérebro e coração. Algumas pessoas são muito sentimento, outras pessoas são muito pensamento. Equilibrar essas coisas costuma dar bom. Agora, fazer isso nem sempre é fácil, né? Só que na vida a gente encontra várias outras pontes estreitas para a gente atravessar. E vários outros equilíbrios para a gente atingir. Por exemplo, olha essa mãozinha aqui, conhecida como Hamsa. Então, Hamsa, né, vem de Hamesh, 5, por causa dos 5 dedos de uma mão, então é Hamsa. Agora, nem sempre a gente sabe que a Hamsa é um símbolo de conhecimento. Da'at, Yodea. E a Hamsa era uma mão, Yad, com um olho, Ain. Yad, Ain. Yadain, Yodea. Mão, olho, conhecimento. Ou seja, essa é uma outra ponte estreita, a do conhecimento. O conhecimento não se dá só pela experimentação, o conhecimento não se dá só pela reflexão. Os cachorros só experimentam e não refletem. Isso não significa que eles tenham conhecimento. Por outro lado, a gente só refletir sem experimentar também não significa que a gente conheça. Então existe um equilíbrio para a gente ter conhecimento entre mão e olho, entre experimentar e refletir. Necessariamente nessa ordem. Porque se você primeiro reflete e depois experimenta, isso chama-se preconceito. O conhecimento se dá, experimentação reflete. Nasceu Nishma. Mas
Primeiro vivencia, depois reflete. Primeiro come brócolis, depois você vê se você gosta ou não. Se você já sabe se gosta de brócolis ou não, antes de ter experimentado, isso pode ser bastante preconceituoso com o pobre do brócolis. Ok, vamos para frente. Se a gente falou da frase do Rab Nachman de Breslav, saiba, o caminho que a pessoa precisa percorrer é uma ponte estreita, é importante não ter medo. Agora a gente vai falar brevemente sobre uma das questões mais fundamentais da Cabala luriânica, a própria cosmogonia luriânica. E se você não entender isso nos poucos minutos que eu vou ter para explicar, normal, tá? Mas espero que alguma coisa fique. Eu já volto para isso. Deixa eu voltar aqui para a tela para ver vocês. Todo mundo aqui conhece o Velho Testamento, a Torá. No Velho Testamento, a Torá está escrito Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et. Bom, Deus criou, né? Então, a gente tem essa ideia de um criador e da criação, que é narrada em 7 dias. E depois a gente tem aquele episódio em que Adão e Eva comem do fruto da árvore do Da'at, do conhecimento do bem e do mal, e aí se apartam do paraíso, etc. Isso é a maneira em que a Torá narra a criação do mundo. Agora a gente vai falar a maneira que a Kabbalah luriânica fala sobre a criação do mundo. O que a gente está acostumado a chamar de Deus, na Kabbalah luriânica é chamada de Ein Sof. Ein Sof, sem fim. Bom, já temos um problema. Temos um problema enorme. Eu faço parte do mundo finito. Meu intelecto faz parte do mundo finito. Eu não tenho noção do que é o infinito. Eu não consigo conceber o infinito. Tanto eu não consigo conceber o infinito que eu descrevo o infinito em termos finitos. Ein Sof, sem fim. Sem fim eu consigo mais ou menos vislumbrar o que seja. Então a Kabbalah luriânica, ela descreve a criação do mundo deixando claro que essa é uma descrição humana observando o infinito. Isso é muito importante para a gente entender o que vem daqui a pouquinho, que é a árvore da vida. A gente não tem intelecto suficiente para compreender o infinito. Porque o nosso intelecto é finito. Por isso eu quero fazer uma pergunta para alguém que se atrever a responder. Deus pode tudo? Deus pode tudo. Deus pode tudo. Opa, então temos umas corajosas que afirmam que Deus pode tudo. Então eu pergunto para vocês, se Deus pode tudo, Deus pode fazer uma pedra que nem ele mesmo possa carregar? Ele não precisa carregar nada. Não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei se ele pode fazer uma pedra que nem ele mesmo possa carregar. Pode. Pode. Então ele não pode tudo, porque ele não pode carregar essa pedra. Ele quis fazer uma pedra para não carregar. Ele quis fazer, então ele pode. Não, isso você está me dizendo. Esse tipo de paradoxo, ele mostra para a gente os limites do nosso intelecto. Provavelmente, se a gente estivesse olhando do ponto de vista de Deus, Deus pode fazer uma pedra que nem ele mesmo pode carregar, e Deus não pode fazer uma pedra que ele nem mesmo pode carregar. Ou Deus é perfeito e pode se aperfeiçoar. Porque do nosso ponto de vista, ou ele é perfeito ou ele pode se aperfeiçoar. Porque a gente tem um intelecto finito. Então, esse tipo de pergunta paradoxal
Ela não tem como caber, a não ser que você invente uma história e fale, não, Deus, ele fez essa pedra porque ele quer... Não, não é isso. A pergunta é se ele pode tudo e se ele pode fazer uma pedra que nem ele mesmo pode carregar. No nosso intelecto finito, ela não comporta isso. Agora, diante do infinito, acreditamos que comporte, porque é infinito. Isso que eu estou querendo dizer é que quando a gente fala Deus, a gente corre um risco de achar que a gente entende do que a gente está falando. Mesmo quando a gente fala Ein Sof, a gente corre o risco de achar que a gente sabe do que a gente está falando. Mas é importante a gente lembrar que a gente não tem condição nenhuma de conceituar uma coisa que é maior do que o nosso próprio intelecto. Então, entender que Deus é maior do que o nosso próprio intelecto é o que interessa para como a gente vai seguir daqui a pouco. O que eu vou contar agora é só uma narrativa, que se você não entender, não tem problema nenhum. Da mesma maneira que a Torá conta para a gente que Deus criou o mundo em 7 dias, etc., etc., segundo a Kabbalah luriânica, o sem fim, que a gente costuma chamar de Deus, mas o sem fim, ele cria uma restrição no seu centro. Já é outro problema, porque se é sem fim, não tem centro. Ou todo lugar é o centro. Mas ok. Para a gente conseguir entender, precisa dessa história, né? Que senão a gente não consegue entender. Mas o sem fim, ele faz uma restrição em seu centro, que já que ele era sem fim, ele ocupava todo o espaço, mas nem existia sequer espaço. Mas ok, a gente precisa entender assim. Então, o sem fim faz uma restrição em seu centro, aonde ele cria um vaso de barro. Esses somos nós, Adam, Adamá, humanidade, terra. Ele cria um vaso de barro no qual ele joga luz infinita. Por mais estranho que possa parecer, isso é a versão cabalística de Adão e Eva no paraíso. Assim como Adão e Eva não suportaram o paraíso, eles quiseram a consciência, esse vaso de barro quebra. E aqui estamos nós, até hoje, tentando juntar os pedacinhos desse vaso de barro para receber novamente a luz infinita, só que dessa vez por mérito nosso. Isso é comparado ao que se chama de era messiânica, por mais que possam ter várias interpretações dessa era messiânica. Bom, eu falei que a historinha não importa tanto para a gente, tá? O que interessa é isso aqui. O intelecto humano não comporta o antes do tzimtzum. O que é tzimtzum? Tzimtzum é essa contração que o infinito, que o eterno faz em si mesmo para que haja espaço para a criação. O intelecto humano não comporta o antes do tzimtzum. Tzimtzum é essa contração que o sem fim faz para que haja espaço para a criação. No entanto, podemos contemplar, vivenciar, estudar e, sobretudo, participar de sua manifestação após o Tzimtzum. Uau! Já chegaremos aí. Uma vez eu estava estudando Rav Nachman de Breslav, e Rav Nachman de Breslav falava: é dado ao homem conhecer tudo que veio depois do Tzimtzum, mas não o que veio antes. E no dia seguinte eu fui no USP Talks. E estava um professor lá, PhD em física da USP, falando sobre física moderna e tal. E ele falou assim, olha, a gente já captou ruído de fundo de 0,00003 segundos desde a expansão do Big Bang. A física já chegou lá, a gente já chegou muito perto do Big Bang. Mas o que veio antes, eu acho que a gente nunca vai saber. Eu fiquei tão feliz de ouvir duas pessoas de escolas tão diferentes, como a ciência e a Hassidut, falando de coisas tão parecidas. Mas voltemos. Ein Sof, a eternidade, o sem fim, faz uma contração em si mesmo
E depois dessa contração em si mesmo, chamada de Tzimtzum, é que acontece a criação da qual nós fazemos parte. Nós, como parte da criação, nós somos finitos, fazemos parte da dualidade. A gente vem depois de um infinito que é único. O próprio alfabeto hebraico ele tem isso. Né? Tem o Aleph, que é o e a Torá começa com Beit, Bereshit, né? Que já é a dualidade. Mas já estamos aqui fazendo parte do mundo finito. A gente não consegue conceber o infinito. Caraca, então como é que a gente faz? Tcharam! A gente consegue observar como o infinito se manifesta na criação. Eu não consigo entender Deus, mas eu posso vivenciar Deus na criação. Eu posso observar como Deus, através das eras, se manifesta na criação e como, neste segundo, ele se manifesta nessa conversa de Zoom. Isso nos cabe como humanos. Para isso, a gente tem capacidade. Agora, durante gerações e gerações e gerações de pessoas muito elevadas, eles foram observando como Deus se manifesta na criação. E aí eles chegaram neste mapa da realidade. A árvore da vida. A árvore da vida é um mapa de como o infinito se manifesta no finito. Além das 10 sefirot, algumas dessas a gente vai trabalhar daqui a pouquinho na nossa meditação. Além das 10 sefirot, a árvore da vida tem os 22 caminhos, que são canais energéticos para se equilibrar essa sefirot. Então Deus se manifesta no nosso plano intelectual, por exemplo, através de sabedoria e inteligência. No nosso plano emocional, através de entusiasmo e restrição. E assim por diante. Importante. Já que Deus se manifesta dessa maneira, e Deus é tudo aquilo que é, que foi e que será, então Deus se manifesta na gente dessa maneira. Se você for no centro de Sfat, tomar um café com a Elka, vocês vão ver lá escrito o ser, Adam, Olam, Adam Gadol, Adam Olam Katan. O ser é o mundo pequeno, o mundo é o ser grande. Então, para Kabbalah, todos nós temos uma coroa imaterial. E que essa sim, essa transcende tempo e espaço. Todos temos uma sabedoria, todos temos inteligência, todos temos a capacidade de ter conhecimento. Todos expressamos amor e misericórdia, todos temos a capacidade de fazer justiça, todos temos a capacidade de nos equilibrar, todos temos ambição, capacidade de vitória, todos temos capacidade de humildade, todos temos capacidade de plantar sementes com fundamento e de interagir com o mundo. Malhut. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. Escuta
Israel. Não está escrito veja, Israel. Escuta, Israel. Quando está escrito veja, a gente entende, né? Veja é esgote com a sua inteligência, com a tua capacidade descritiva, esgote o assunto. Escuta é vivencie, perceba, escuta. A eternidade é nosso Deus, a eternidade é um. Não é a parte que é nosso Deus, por mais sedutora e bonita que seja a parte. E amarás a eternidade em Sof, teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E aí eu coloquei mais uma ponte estreita para a gente, que é essa Maguen David, essa estrela de Davi. Um triângulo olhando para cima é a consciência atraindo a matéria. Um triângulo olhando para baixo é a matéria chamando a consciência. Se você está no pontinho do meio, que é o Shabbat, você está protegido. Você tem sua Maguen David. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. E espero que tenha sido possível ter uma geral aí de alguns aspectos, tanto da Kabbalah do Rav Nachman, quanto da Kabbalah luriânica, especialmente aí da cosmogonia de ambas, porque a gente vai usar isso um pouco na nossa meditação. Rabina, fazemos meditação e dúvidas ou dúvidas e meditação? Eu acho que vamos fazer meditação, deixar as pessoas entrarem nesse clima, sentirem a experiência, né? Nascer de Shema, então vamos sentir a meditação e aí refletir sobre ela. Exato. Ótimo. Também quero meditar com o Moré Pinchas. Vamos lá. Gostaria de lembrar vocês sobre uma expressão que é Kli Or. Aquele vaso inicial que recebe luz infinita, ele é um Kli. Cada pedacinho de nós pode ser um Kli Or, um vaso de luz. Eu vou sugerir que vocês sentem numa posição confortável. A coluna não precisa necessariamente estar ereta, mas preferencialmente sim. E os pés preferencialmente encostados no chão. A gente vai começar só respirando profundamente. Inspirando profundamente e exalando completamente. Tenta manter o máximo de concentração e respirar pela base do pulmão. E começa a associar o coração ao pulmão de maneira que quando você inspira,
você leva alimento para o coração, relaxamento para o coração. E quando você expira, você deixa alguma coisa ir embora que não te interessa mais. Você inspira profundamente, dá alimento para o seu coração. Quando você expira completamente, qualquer dor, qualquer aperto, qualquer angústia, qualquer coisa que não te interessa, vai embora. Repara como fica a sua face depois disso e tenta relaxar ao máximo sua face. E repara que seus pés estão dentro da terra. E essa terra, ela te ajuda a descarregar as energias através dos seus pés, de maneira que você relaxa completamente a base dos seus pés, a musculatura. Você tem um relaxamento tão em profundidade, um relaxamento que você relaxa até teu osso. Os dedos dos pés, calcanhar. Tendão. E a terra vai subindo na parte externa da sua perna. Vai deixando tudo envolto em terra. E por onde ela vai passando, ela vai te ajudando a descarregar energia. Batata da perna, joelho, parte de trás do joelho, parte de cima da perna, cintura, sexo. A terra vai cobrindo sua barriga, vai subindo pelas laterais, vai subindo pela coluna. Você continua com a respiração profunda. Você relaxa, inclusive, todos os ossos e músculos, toda a costela. Relaxa o externo, relaxa ombros, até chega até seus ombros e começa a descer para os seus braços, cotovelos, antebraços, pulsos, mãos, dedos das mãos. Toda a parte de cima do seu corpo está coberta de terra e está relaxado nessa terra. Sente a temperatura dessa terra. A terra vai subindo para o seu pescoço. Fronteira do pescoço, com os ombros relaxa. O pescoço dilata, a fronteira do pescoço para a nuca relaxa. Mandíbula relaxa. Bochecha. Têmpora. Nariz. Testa. Orelha. Couro cabeludo. Você está completamente coberto de terra. Sente essa terra levando embora qualquer tensão. E começa a perceber, acima da sua cabeça, um acúmulo de energia. Não é material. É uma energia que te conecta com o divino. Talvez seja o que exista de mais real em você. E deixa essa energia de Keter, azul, prateada, começar a penetrar pelo seu couro cabeludo.
alimentar o lado direito do seu cérebro, alimentar o lado esquerdo do seu cérebro, e percebe na sua testa e no centro do seu cérebro Yud, Rei, Vav, Rei. Yud, Rei, Vav, Rei. Yud, Rei, Vav, Rei. Deixe essa energia de Keter, que alimentou seu cérebro, e descendo, ela vai descer por trás dos olhos, por trás do nariz, por trás de boca, nariz, garganta. Ela vai arrumar direto para o seu coração. E percebe no seu coração Yud, Rei, Vav, Rei. Yud, Rei, Vav, Rei. Yud, Rei, Vav, Rei. Tenta conectar cérebro e coração. Visualize a conexão de cérebro e coração. Percebe para que lado está puxando esse equilíbrio. E com as suas palavras, pede para Deus para que você consiga refinar esse equilíbrio. Se você é de mais coração e pouco pensamento, fazer um pouquinho mais de pensamento. Se você é de mais pensamento, mas está distante do corpo, trazer um pouco de corpo. Faz esse teu pedido diretamente para Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך בכל עיניך לשם אהוב צפתך למען לבביך ושננת לבניך ודיברת בם בשבתך ובביתך ואתה ועבדי בשבתך ובכליך וקשתם להיות על ידיך והעלו צלפתים ממך תחתם מזרקתים בשריך. Deixa essa luz de Keter agora, que ao mesmo tempo conecta a sua cabeça, seu coração, sua cabeça, deixa ela descer pela sua barriga. Sente ela também nos seus braços, deixa descer por cintura genitália, deixa descer pelas pernas, batata da perna, calcanhar, pés. Daqui a alguns instantes a gente vai abrir os olhos. E quando a gente abrir os olhos, se permite alguns segundos para contemplar um mundo onde você tem a chance de exercitar equilíbrio. Se você é uma pessoa muito para dentro, você pode ser mais para fora. Se você é muito para cima, você pode ser mais para baixo. Se você é muito do amor, você pode ser mais do limite. E vice-versa. Então, daqui a pouco, quando a gente abrir os olhos, lembra que o caminho que a pessoa precisa percorrer é uma ponte estreita, o importante é não ter medo. Nosso Deus, agradecemos por essa vivência, agradecemos por estar junto de pessoas tão queridas, agradecemos por essa linda iniciativa e agradecemos por chegar a esse momento com vida e alegria. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehecheyanu vekimanu והגיענו לזמן הזה,
Aos poucos pode começar a mexer os dedos das mãos, os dedos dos pés, passar a língua dentro da boca. E quando tiver vontade, pode abrir os olhos. Lembra de ver o mundo para trabalhar equilíbrio. Obrigada, Moré, maravilhoso. Eu acho que agora a gente normalmente abre para perguntas ou comentários, ou se você quiser fazer algum outro tipo de bate-papo com as pessoas abertas. Alguém tem alguma questão ou algum comentário para fazer, ou alguma pergunta? Eu queria fazer um comentário. Posso falar, Elka? Pode. Pipo, aqui é o Dálio. Eu queria te dar os parabéns, eu adorei. Você está realmente muito bem preparado, eu adorei. Quero te dar um abraço. Todarabá, Dário, quanto tempo, que alegria te ver. Olha, eu saí da Gutenberg. Primeiro, eu quero muito agradecer essa vivência linda. E o único comentário que eu queria fazer é o seguinte: quando você estava falando do Ein Sof, o que me ocorreu era dizer da dificuldade que a gente tem de dizer eu não sei. Nós somos todos muito arrogantes, né? Isso eu acho uma pena. Só isso. Ida, o Jacó estava lutando com o anjo, né? Aí ele derrotou o anjo. O anjo feriu Jacó, aí ele derrotou o anjo. Aí o anjo falou, bom, Jacó, ok, você me venceu, seu nome agora vai ser Israel, né? Aquele que busca Deus, aquele que luta com Deus, daí que vem o nome povo de Israel. Agora me deixa ir embora, Jacó. Aí Jacó falou, eu te deixo ir embora, mas antes me fala teu nome. Aí o anjo fala, por que você quer saber meu nome? E aí Jacó deixou o anjo ir embora. Qual é o nome do anjo? Eu não sei. Tem muitas interpretações. Mas o Rav Ashlag tem um comentário que eu adoro. Rav Ashlag, Kabbalah Luriânica também, né? Ele fala... Gente, vocês não entenderam? O Jacó fala, eu te deixo embora, mas antes me fala o teu nome. E o anjo fala, por que você quer saber meu nome? Esse é o nome do anjo. O nome do anjo é porque você quer saber meu nome. O que Jacó venceu para se tornar Israel, o que Jacó venceu foi a necessidade do conceito, foi a necessidade de entender. Então é exatamente o que você comentou agora. Essa nossa necessidade de saber. Mas todo esse conhecimento e essa curiosidade do conhecimento eu acho fascinante e te agradeço demais. Eu estou adorando as suas palavras. Oh, Todarabá! E nós as tuas. Maravilha. É só um comentário também. Primeiro, eu adorei, achei muito, muito bom e assim, fazer uma meditação com a reza em hebraico é emocionante, é muito lindo mesmo. Então, eu queria te agradecer, esse momento me tocou muito. E a outra coisa, uma vez meu pai falou, sabe, o mundo não é justo.
E a gente tem que viver viver uma vida sem ter respostas. Nem porque a gente nasce, nem como a gente cresce, nem porque a gente morre. Não tem resposta. Então, é muito louco isso, se a gente começa a aprofundar. Então, é melhor não aprofundar. E ele sempre te falava assim, olha, não tem resposta, deixa, nunca se fala de Deus porque você não tem capacidade, Deus é muito mais que tudo isso, e finge que você está bem porque estamos todos loucos. Então, o único jeito de poder viver dessa forma é aceitar que é assim. E eu acho isso bacana, entendeu? Eu não sei, sempre eu penso, quando as coisas acontecem, eu penso, tinha que ser desse jeito, não sei porquê, mas ele deve saber porquê. Pronto. Só queria completar com isso, mas eu adorei. Muito obrigada. Obrigado, Sônia. Pipo, eu queria fazer um comentário aqui, Uri. Pipo, bom, é o meu jeito de falar com você, né? É como eu te conheço, mas respeitosamente também te chamo de Pinchas, Moré Pinchas. E dialogando, Pipo, com Moré Pinchas, eu quero te dizer que eu fico muito grato a você e a todos que estão participando, que estão liderando esses encontros, por a gente ver aqui um número de pessoas muito grande que são membros da Betel ou não, que são judeus ou não são judeus, mas que estão se encontrando e se apoderando de uma sabedoria que também é nossa. Então, quando você traz, eu não sei, é uma reflexão que eu queria fazer, quando você traz esse conhecimento que você traz, você distribui para cada um de nós um pouquinho de luz, né? Esses clay or que você falou, né? Esses instrumentos de luz, e que a gente possa realmente espalhar a luz por todo mundo e trabalharmos a questão da humildade, né? Foi colocado por alguém a questão da arrogância, que a gente possa trabalhar a questão da humildade de dizer que assim esse conhecimento não é só nosso, não é só meu, não é só do Pinchas, é nosso, né? Como judeus e como seres humanos. Então essa foi a principal sensação que me passou quando nós voltamos da meditação e eu vi esse monte de gente aqui juntos e juntas, e de pensar que, poxa vida, se cada um pode receber um pouquinho de luz e aí poder, se puder, compartilhar essa luz com outras pessoas, talvez esse seja o principal caminho. Eu me lembrei disso, eu não estou lembrando o nome dele, mas tem um cantor israelense que uma vez comentou algo parecido sobre o Talmud, em que ele, eu não sei se até hoje, mas na época que eu morei em Israel, ele estudava Talmud com amigos e conhecidos em Tel Aviv, em algum lugar em Tel Aviv. E as pessoas vinham com maior conhecimento, menor conhecimento, e a mensagem que ele queria passar era a seguinte: o Talmud é de todos nós, o Talmud não é de um pequeno grupo, de uma certa elite intelectual, religiosa, mas é de todos nós. Então que a gente possa falar que esse conhecimento, que essa sabedoria que vem da Kabbalah e do judaísmo, ela possa se expandir e cada um possa se sentir um pouco dono dela. É mais um sentimento que eu queria dividir, mais do que um pensamento racional. Obrigado, Pipo. Obrigado a todos. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? E para nós irmos fechando, né, esse nosso encontro, para deixar espaço também, né, para outros encontros. Ok. Diga, Bia. Bom, na verdade, assim, gente, eu sou aluna do Pipo, né? A gente tem algumas pessoas aqui, quer levantar a mãozinha, quem está no grupo? Bom, e então, desde 2020, no comecinho do ano, a gente começou a fazer pelo Zoom, né, o grupo de estudos, e assim, vou dizer para vocês o quanto isso me ajudou, tem me ajudado a me entender, a compreender o próximo, e como que eu posso
usar todo esse conhecimento no trabalho, né? Então, assim, eu sou psicóloga, não necessariamente clínica, mas no meu trabalho, na minha relação com os outros, eu levo assim, parece que eu gravo o que o Pipo fala e reproduzo, né? Então, tem sido muito bacana, e eu recomendo a quem quiser aprender um pouquinho mais de Cabala, procurar pelo Pipo, ele tem vários grupos, né, com diferentes horários, e digo a vocês, por experiência própria, que realmente me preencheu muito, né? E também agradeço o Uri, que é um querido meu, amigo, e parabéns pelo programa, Uri, e que a gente se veja mais vezes. É isso. Eva, obrigado, Bia. Obrigado, Bia. Eu A vou Bia... Pode só falar. terminar. Não, eu vou só, então, Claro. dar um fecho para depois. Que Eu queria fazer um comentário, Elba. A Ruth falando. Diga. Tá. Diga. Desculpa te cortar, interromper, mas é que toda vez que eu vou falar, alguém começa também. Tipo, aquilo que a Sônia falou, não, a Hashem pode tudo, né? O Criador pode tudo. Será que não poder também é poder? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Mas eu acho que a resposta transcende o nosso entendimento. Sim, eu adorei o teu comentário, né? Como você concluiu, mas eu queria também trazer essa reflexão. É ótima. Talvez ela esteja mais próxima da verdade do que se a gente tentar alguma resposta para essa pergunta. Talvez a pergunta aponte melhor para o transcendente. Eu posso perguntar, pode dizer mais uma coisa? Eu ia só pedir para que fosse a última, porque a gente está fechando o horário, então vamos na última. Isso. Super rápido. Eu moro em Portugal. Eu cheguei aqui em Portugal, conheci um senhor da nossa comunidade chamado Moisés Ayash. E ele me deu um cartão dele que tinha tudo, ele fazia de tudo. Eu falei, nossa, senhor Moisés, o senhor faz tudo. Ele falou, eu faço tudo porque eu sei tudo. Sabe tudo? Sim, Uau. eu sei tudo, porque eu sei o que sei e sei o que não sei. Eu adorei, achei o máximo. E é isso. Então, eu só queria agradecer ao Pipo, Mulher Pinhas, e lembrar que nós estamos fazendo uma série de sabores e que todos os sabores são meditação, e como o Mauro nos colocou no primeiro dia, toda essa abertura para fazer meditação leva a você ter mais equilíbrio, você ter mais consciência, todo o seu sistema físico funcionar melhor, e como a gente está aprendendo a cada meditação, você também consegue fazer com que a sua consciência fique mais clara, mais livre, mais leve, e é isso que é importante. Não tem um melhor e outro pior. Tem sistemas diferentes e todos eles levam, em princípio, ao mesmo objetivo. Então, que bom que a gente está tendo todo esse aprendizado com tantas opções, né? E obrigada, Pipo, por essa meditação e esse ensinamento de Cabala, muito legal. Que depois a gente vai retomar e rever para ver por onde que vai a continuação desse nosso estudo juntos. E semana que vem vamos ter Mussar. Mais ética, mais moral, mais aprendizado, mais opções de meditação em outra época. Então, estamos aí fazendo essas vivências juntos e crescendo juntos, né? Cada um pelo seu chamamento de coração. Que bom. Isso mesmo, já será o 7º encontro na próxima semana, Contemplação e Mussar. Espero poder contar com a presença de todos vocês e convidarem também outras pessoas, nós também estamos convidando que participem. Também convido, nós temos aqui com muita alegria a presença de pessoas que já compartilharam, vamos dizer, da sua Torá, do seu conhecimento, dos seus sentimentos e insights com a gente, como a Sandra Strauss, que está aqui com a gente. Muito, muito feliz, Sandra, por você estar com a gente. A própria Rabina Rubi. E Pipo está convidado para a semana que vem estar com a gente também, se for possível.
e todos vocês. Uma boa noite, que a gente possa levar essa luz para a nossa semana e compartilhá-la com outras pessoas. E mais uma vez, sejam muito bem-vindos a Betel. Participem, é uma comunidade muito bonita, que vai ficar mais bonita com a presença de vocês. Uma boa noite. Só uma perguntinha. Vai Pode gravar? falar. Vai ficar gravado? Essas Está aulas gravado. Está gravado e vai ser compartilhado depois. Sim. Ok, obrigada. Obrigada, Shavua Tov. Pipo, muito obrigada. Obrigado para todos. Boa Boa semana. noite a todos. Boa noite. Boa noite, Shabbat Tov. Acabou, viu, Pipo? Toda a paz. Boa noite a Beijão. todos. Noite para todos. Shavua Tov. Shavua Tov. Viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter. Canta, Camilo! A mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Shavua Tov. Shavua Tov.